Existe um pouco de discórdia no assunto, mas a maioria dos biólogos e especialistas acredita que os humanos não são, de forma alguma, os super predadores do planeta Terra. Mesmo possuindo habilidades criativas incomparáveis e sendo indiscutivelmente os animais mais inteligentes e mais capazes de criar e inventar, os seres humanos não estão no topo da pirâmide do planeta, meus queridos. É polêmica, muita polêmica nesse vídeo. O que é incrível, claro, se a gente parar pra pensar no tanto de animais que nós usamos no nosso dia a dia. É uma colocação bizarra, mas além de usarmos animais por motivos de nutrição, nós também os utilizamos para coisas menos óbvias, como por exemplo, cobaias de laboratório. Se você não sabia, isso existe. E também divide muitas opiniões por ser necessário ou não. E de todos os animais que a gente usa para fazer algumas coisas, talvez esse aqui seja o mais bizarro de todos. O Horseshoe Crab e o seu sangue praticamente azul bebê. Nós já vamos falar dele, família, mas antes não vai esquecer de deixar o seu like aqui embaixo. Você sabe que isso é importante, isso ajuda meu trabalho no YouTube. Se você também não é inscrito, é só se inscrever e se assenta muito bem aí, viu? Porque hoje nós vamos falar num sangue que salva vidas, mas a um certo preço, é claro. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Apesar desse nome e desse formato mega estranho, o Horseshoe Crab, que traduzido para nossa língua ficaria mais ou menos como caranguejo ferradura, não é de forma alguma um caranguejo. Isso é porque é da família chamada de Limudae, ou Limudi, como algumas pessoas falam. Falando numa linguagem menos grega para vocês, família, isso significa que eles são parentes muito próximos de aranhas, escorpiões e borboletas. Eu sei que parece meio impossível e uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas você vai entender melhor e tudo vai fazer um pouco mais de sentido. Isso porque o caranguejo ferradura não possui endoesqueleto, igualzinho aos outros artrópodes. E também tem uma quantidade meio exagerada de olhos que assusta um pouco, né? Eles têm olhos nas laterais, no centro e até em cima da carapaça. O que é meio irônico quando você para pra pensar que esse animal enxerga praticamente nada, meus queridos. Então os olhos só estão ali de chaveirinho mesmo e acessório. Inclusive até a cauda dele serve pra que ele enxergue melhor. Eu tô colocando umas aspas gigantes nesse enxergue, tá? Só pra vocês entenderem o quão impossibilitado o pobre do bicho é. Coitado, né? Uma outra semelhança que ele tem aos primos é a sua forma de respirar. Enquanto a maioria dos artrópodes tem um tipo de pulmão chamado foliáceo, o caranguejo possui guelras foliáceas, que fazem basicamente a mesma coisa, só que debaixo d'água, claro. Uma das coisas mais interessantes dessa estrutura é que o Horseshoe Crab é considerado um fóssil vivo, meus queridos. Ele tem esse nome porque testes moleculares o colocaram há mais ou menos 450 milhões de anos atrás na história do nosso planeta. De certa forma, os pulmões em aranhas e outros artrópodes evoluíram diretamente dessas guelras que eles possuem. Então ele tá mais pra um tio muito velho do que um primo de verdade. Então, enfim, esse bicho é muito antigo. Então a única família da espécie que a gente tem registro, a Limudi ou Limudae, é também a única que ainda anda por aí. Anda não, né? Na verdade ele rasteja. Porque os caranguejos às vezes ficam lá no fundo do chão do oceano comendo minhocas, mano, né? E ao invés de andar eles ficam dando rastejadinha. Bonitinho, né? Da hora até. Claro que se você não sabia, caranguejo também come pequenos peixes, tá? Isso aí eu fiquei em choque quando eu vi. Eu falei, não é possível, mas come. Bom, todos eles comem meio que de uma forma parecida com as aranhas. Usam um monte de patas que tem pra puxar a comida pra sua boca, enquanto rastejam ali, estão se esfregando no chão, né? Literalmente. Olha, família, eu vou dizer pra vocês, viu? Mesmo sendo muito interessantes, esses bichos são bem esquisitos. Então ver um monte deles amontoados deve ser desconfortável pra caramba também, né? Mas aparentemente é uma cena bem comum durante a época de cruzamento, tá? Ninguém é de ninguém, o negócio é reproduzir. As fêmeas são maiores que os machos e desovam enquanto cavam buracos na areia das praias, então meio que dá pra ver eles fazendo tudo aquilo, meus queridos. São bichos muito difíceis de serem criados em cativeiro também, exatamente por esses padrões ali de cruzamento. De alguma forma, mesmo enxergando extremamente mal, eles conseguem saber exatamente se a areia onde eles estão é próxima ou não de alguma praia. É tudo ali cronometrado mentalmente, os bichos são top, né? E bom, você deve estar se perguntando se não for, né? Se não for, ou se for uma lama estranha pra eles, eles se recusam a desovar. E é uma desova bem grande, viu? Que geralmente ali coloca uns 120 mil ovinhos por vez. Por sinal, o negócio é louco, viu? E eu fico imaginando quem contou um por um pra botar isso nas estatísticas. Ainda bem que já temos, tá? E agora vamos para uma parte muito importante, claro.
Vocês podem estar me perguntando, tá, Thiago, é realmente um animal interessante, mas por que alguém criaria esse animal, tentaria pelo menos criar esse animal em cativeiro pra pegar o sangue dele? E por que esse sangue é tão importante? Eu já vou responder pra vocês, meus queridos. Primeiro a gente precisa entender algo meio estranho, tá? Eu já tô preparando vocês porque é estranho mesmo. O sangue do caranguejo ferradura é azul, ao invés de vermelho ou sei lá, alguma cor que um sangue possa ter pra vocês. É azul mesmo. Isso acontece porque o sangue do animal contém hemocianina, que carrega cobre. Isso é, ao invés do exemplo do nosso sangue que é vermelho, porque por causa do ferro e dentre outros, hemoglobina e tudo mais. Mas essa não é a única propriedade bacana do sangue dele. O motivo pelo qual as pessoas tentam criar esses caranguejos em cativeiro é porque o sangue dele reage de forma bastante particular a endotoxinas, tá bom, família? Isso é endotoxinas bacterianas. Pronto, falei, que difícil, tá? Basicamente, quando o sangue azul do caranguejo ferradura entra em contato com alguma toxina bacterial, bem mais simples, né? Ele coagula em alguns momentos em uma substância gelatinosa meio que melequento, um negócio meio bizarro. Quando os cientistas perceberam durante a década de 70 essa propriedade particular aí, eles passaram a adotar o sangue do animal como instrumento vital na checagem e vigilância dos equipamentos de medicina, remédios, medicamentos, todas essas coisas aí. Então, ele é muito importante, né? O nome desse teste onde eles usam o sangue pra checar alguma coisa que esteja suja ou infectada é LAL. L-A-L, que significa teste de lisado de amebócito de límulos. Caramba, que nome, Thiago. Essa é a regra basicamente. Se o equipamento ou remédio não passa no teste de LAL, ele não está seguro para ser utilizado. Olha que interessante. Isso significa, em linhas muito gerais, que desde os anos 70, o sangue desse animal é utilizado de forma vital na vigilância sanitária e toda a indústria farmacêutica e da medicina também. Mas aí a gente entra em uma questão importante, né, família? Que é a forma como esse sangue é extraído. De acordo com as informações divulgadas pelos órgãos que executam essas extrações, são removidos aproximadamente 30% do sangue de cada caranguejo, que depois são devolvidos ao mar em seus habitats de onde foram pescados. Mas a gente tem de lembrar que esse é um material vital para o funcionamento da indústria da medicina, então são pescados por ano aproximadamente uns 600 mil caranguejos, sendo esse um número que representa a quantidade pescada só nos Estados Unidos, viu? Agora imagina comigo, 600 mil caranguejos ferraduras que são pescados depois devolvidos. Cheira meio estranho, né? Falando em números chatos, mas que dizem muita coisa, mais ou menos 1 litro de sangue custa 15 mil dólares. Isso significa que a indústria de pesca e extração de sangue desse animal é extremamente lucrativa, meus queridos, e dá quantidades altíssimas de dinheiro por ano também, né? E o mais sinistro de toda essa história é o fato de que os caranguejos não são utilizados apenas por seu sangue, não, mas também são vendidos como isca de pesca. E família, aqui nós entramos no X da questão, se é que vocês perceberam. As fotos das extrações de sangue são meio assustadoras. São vários desses animais praticamente cegos e indefesos, alinhadozinhos ali, com gigantescas agulhas enfiadas em seus corpos. A FDA, que é a Administração de Alimentos e Remédios estadunidense, afirma, como eu já disse, né, que apenas 30% do sangue do animal é extraído e que depois eles são jogados ao mar novamente. Mas e se eles não são? E se extraem mais sangue e depois as empresas executam as extrações e vendem os animais como isca? Bom, esse é um grande problema, meus queridos. E é uma fiscalização muito difícil, e é quase impossível, na verdade, ser realizada, já que são muitos animais utilizados e é uma indústria pra lá de lucrativa. Existem inclusive estudos que afirmam que mesmo que os animais sejam jogados de volta ao mar, eles não necessariamente sobrevivem, já que perderam uma quantidade altíssima de sangue e, bom, não dá pra voltar, né, a viver normalmente. Logo, os cientistas acreditam que eles são jogados no mar, mas que eventualmente morrem ou que se tornam incapazes de reproduzir novamente. E é claro que biologicamente falando, isso é um problema gigante, né? Além do que é feito com os bichos depois, existe também uma preocupação com o que é feito antes. Isso porque, afinal de contas, o sangue possui um valor muito alto e os caranguejos são animais que são pescados com muita facilidade mesmo. A caça predatória pode reduzir a população deles até um ponto que, literalmente, a gente não encontre mais nada no mar. Claro que ainda não estamos nesse ponto, mas pode chegar, né? Agora, vocês lembram que eu falei que eles eram animais fósseis? Isso significa que eles estão aí há muito tempo mesmo. E eles acabarem por completo da natureza pode causar um desequilíbrio no ecossistema, já que ninguém sabe ao certo se eles estão tanto tempo aí porque eles são literalmente muito necessários mesmo, né? Aí vocês me perguntam de novo, mas Thiago, o sangue dele não é importante para a execução da medicina mundial? Não dá pra
parar com isso, né? É aí que entram os substitutos. Desde 2003 são realizados testes para descobrir se existe alguma forma sintética ou não de substituir o sangue azul dos caranguejos para executar esse Law aí. E apesar de tudo, existe sim uma fórmula capaz de substituir o sangue, chamada RFC, que por coincidência é sintetizada a partir dos primos distantes do mesmo filo do caranguejo, os artrópodes, entendeu? O que existe mesmo é o medo de substituir o sangue completamente por esse material novo, já que ele existe em pouca quantidade e caso haja uma situação de emergência, possa ficar em falta depois. Mesmo assim, acredita-se que em breve o RFC possa ser feito em massa, quantidade gigantesca mesmo. E talvez não seja necessário utilizar mais o sangue desses animaizinhos. Eu espero que cheguemos nesse ponto, tá bom, família? Mas então é isso, meus queridos. Se você ainda não tinha ouvido falar sobre o sangue azul dos caranguejos e o porquê que eles são extraídos e utilizados, tá aí o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você acha dessa prática. Você acha que é muito interessante? Tem que continuar? Não tem? Deixa a sua opinião, porque não custa nada, né? A gente pode falar o que quiser, tá bom? O que vai mudar, aí só o tempo vai dizer pra gente. Não esquece que amanhã tem mais vídeo, porque tem vídeo todo dia aqui, meus queridos. Um abraço, um beijo e até amanhã. Valeu!